Revitalização, urbanismo, modernização e valorização cultural. Tudo isso faz parte do repertório do Retrofit, tema que já abordamos no primeiro episódio da temporada. Mas e quando o assunto é política pública? O que pode ser feito pelo bem da população? Quando falamos nesse tema, roda a vinheta que a gente já começa o novo bate-papo. Na semana passada, conversamos com especialistas na área do retrofit aqui de Curitiba. Hoje, estamos aqui para bater um papo com as vereadoras que integram a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. Aqui comigo está a presidente da Comissão de Urbanismo, a Rafaela Lupion. Tudo bem, Rafaela? Satisfação. Tudo bem, Pedrita? Uma alegria estar aqui com vocês. E junto com a gente também está a Laís Leão, que é vice-presidente do colegiado. Tudo bem, vereadora? Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Pedrita, por nos convidar para estar aqui hoje. Isso aí. Antes da gente começar de fato o nosso bate-papo, vale lembrar que para muitas pessoas a palavra retrofit ainda é um termo desconhecido, assim como a criação de políticas públicas. Também é importante a gente educar e explicar o que o retrofit representa e quais são os benefícios para a população, como a gente mostrou lá no primeiro episódio. Com isso, a nossa equipe foi até o centro da cidade e perguntou para as pessoas: o que você sabe sobre retrofit? Vamos ver as respostas? Roda o VT. Retrofit é o assunto do momento. Estamos aqui no centro de Curitiba para saber se a galera sabe o que significa. O que a senhora faria se o seu filho se interessasse por retrofit? Eu deixaria por gosto dele. Retrofit? Na verdade, não sei o que é retrofit. Retrofit? Não sei o que é. Desde que não seja algo ilegal e fosse algo que fosse importante para ela, eu não seria contra. O que a senhora acha que significa a palavra retrofit? Olha, a retro vem de retrô ou retro de coisas antigas, é isso que eu entendo no momento. É isso? Olha, fit tem a ver com fitness, não é? Não tem esse nome a ver com fitness? Não é um reto e fitness. Cara, um outfit retrô. Deu para perceber que nem todos sabem o que é retrofit, então vamos tentar de uma maneira mais simples. Retrofit é revitalizar prédios antigos de Curitiba. Você concorda com isso? Concordo. Nossa, muito. E o meu filho adoraria fazer isso. Ele ia gostar muito. Valorizar a nossa história é muito importante. Eu acho que para manter a parte antiga para a cidade, né? E para os turistas virem ver, para as novas gerações também conhecer como era antigamente. Eu seria a favor se esse prédio fosse reformado e destinado à moradia popular. Eu acho que sim. A gente tem que valorizar o nosso patrimônio histórico, né? Eu acho sensacional. Bom, tivemos aí respostas interessantes, né? E outras bastante coerentes mesmo com o nome, né? Retrofit. Agora eu queria saber de vocês, vereadoras, o que vocês fariam se algum filho ou parente próximo, né, se interessasse pelo retrofit? Começando pela Rafaela. Bom, eu ficaria extremamente feliz porque valorizo sobremaneira a valorização do nosso patrimônio histórico, da arquitetura. A arquitetura é, né, Laís? A Laís, que é arquiteta urbanista, é algo que nos encanta, que a gente deve sempre valorizar o belo, as linhas, a história, cada estilo arquitetônico, e a gente trazer isso conta a nossa história. Então, uma valorização da memória de Curitiba, como a cidade cresceu, como ela, né, as marcas, todas as influências, sejam de fora, né, da Europa, enfim, tudo que constrói cada estilo arquitetônico. Então, a minha filha, eu já te revelo, Pedrita e Laís, ela adora, olha, não sei não se eu não vou ter uma arquiteta em casa, viu? Porque ela adora brincar montando ambientes, e não, mãe, assim fica melhor, desse jeito fica mais, com uma decoração mais cool, mais, né, moderna, enfim, ela tem a opinião dela nesse sentido, e realmente ela repara muito
assim, nossa, mãe, no trânsito, né? Que prédio lindo, e esse aqui tá abandonado, tá mal cuidado. Então, realmente, esse despertar, esse zelo e a preservação. Eu sou integrante, inclusive, da comissão do Conselho de Cultura do município de Curitiba, sou a titular, então, uma das titulares, somos em 2 titulares e 2 suplentes, então, a valorização cultural desse bem-fazer é de suma importância, né? Muito importante. Laís, eu nem preciso, né? Nem precisava direcionar tanto a pergunta para você, porque você é da área, né? Arquiteta, e acredito que mesmo não atuando tão fortemente agora, porque você ocupa aqui um mandato na Câmara, você deve se interessar bastante por isso. Sim, inclusive eu moro num apartamento retrofitado. O prédio que eu moro hoje, ele é da década de 70 e ele teve que ser quase majoritariamente reformado por causa das instalações elétricas, instalações hidráulicas, para ficar também dentro das normas, das novas normas, né? Também de segurança, bombeiro e tudo mais. Então, eu, assim, como arquiteta, eu sou uma hiperdefensora, assim. Quando eu sempre brincava com todo mundo, com os meus amigos, eu falava, não importa o que aconteça, onde eu for morar, vai ter chãozinho de taco, né? Porque eu acho que é isso também, a gente valorizar as qualidades construtivas do que já foi feito, do passado, e que a gente, muitas vezes, acabou perdendo, né? Por diversas razões, mas é um pouco mais difícil você ter, né, algumas dessas coisas mais sensíveis, assim, da arquitetura e da construção dos interiores do passado, mas também associado com as demandas que a gente tem hoje, tanto de segurança, quanto de prevenção a incêndio, essas questões dos bombeiros, quanto do nosso dia a dia. A pressão da água mudou, né? A pressão da água da década de 70 demandava um tubo específico. Hoje em dia, a gente tem uma pressão da água diferente que precisa de um outro tubo. Então, tem coisas práticas da vida moderna e também da nossa evolução como cidade. Mas isso também não mitiga a questão de que a gente precisa preservar o nosso patrimônio. E eu acho que, como a Rafaela falou, a gente vai construindo, né, uma geração atrás da outra. Então, para a gente fazer o moderno, para a gente fazer o novo, a gente não precisa destruir o antigo, a gente tem que preservar o caminho que a gente veio. Então, eu acho que eu fico bem feliz, assim, da gente estar discutindo isso, porque realmente coloca a Câmara Municipal, coloca a cidade de Curitiba sob esses holofotes de entender o que é prioridade dentro do nosso urbanismo e dentro da nossa arquitetura. Agora, vereadora Rafaela, que tipo de políticas públicas, né, podem incentivar o retrofit de forma planejada e responsável? Bom, a gente, no tocante ao retrofit, certo? Essas políticas públicas, elas têm que ser muito planejadas, muito pensadas, para que sempre estejam ao encontro do que socialmente se espera e se exige em termos de ordenamento legal, de respeitabilidade. Então, a questão de sustentabilidade, de inclusão, que é uma pauta que se desenvolveu muito ao longo, né, do tempo. Então, para que tenhamos sempre esse olhar no tocante às políticas públicas. Então, desenvolver ações efetivas para que o retrofit aconteça de fato. Seja agora, após a mensagem que o prefeito mandou ano passado aqui para o nosso parlamento municipal, que é a mensagem 83 do ano passado, que já foi sancionada a lei, que justamente fomenta e incentiva, não somente incentivos fiscais, mas todo um fazer para que isso aconteça. E aí, quando a gente fala de retrofit, a gente também fala pegando uma camada de A a Z na sociedade, para que tenhamos habitação de fato, para que não tenhamos prédios não utilizados, imóveis abandonados. Então, esse olhar, esse zelo. Pedrita, ano passado, em novembro, eu estive na Carlos de Carvalho, tá? Na altura predial número 34, 35, bem no início da Carlos de Carvalho, onde o antigo Hotel Tibagi, um hotel de 52 anos, Laís, foi objeto de retrofit, com coworking, então aquele trabalho comunitário, né, coletivo, um espaço para que todos que queiram usar esse espaço o tenham. Ele é para short stay, então para permanências curtas. Então todo esse incentivo, inclusive para o ramo hoteleiro e ramo para permitir que pessoas aqui estejam de passagem, tenham onde ficar. Então também com essa pegada o retrofit visando esse fim, com academia, coworking, todo esse espaço no coração do centro de Curitiba, início da Carlos de Carvalho, e também respeitando aí todo o ordenamento. Então, a gente pensar em políticas públicas que tragam as pessoas para os locais onde não estão sendo habitados. E, para isso, podendo possibilitar que esses imóveis que hoje não estão em condições de serem habitados, ou sejam com
toda esse retrofit, né? A palavra aí, o fit vem do inglês, de reparo, né? De arrumar, consertar, e o retro, como a moça da entrevista ali que foi entrevistada na área central bem respondeu, do latim retrô, que é algo antigo. Então, repensar essa releitura. Então, né, esse bem fazer, essa revitalização, o retrofit mesmo desse imóvel, e gerando aí muito mais oportunidade, habitação, boa ocupação dos espaços públicos. Isso é de suma importância. Então, políticas pontuais nesse sentido. Laís, a Rafaela até já deu a deixa aqui para minha pergunta, né? Que eu já ia fazer para você mesmo. Como que a revitalização pode ajudar a requalificar áreas centrais, como o centro de Curitiba e de outras grandes cidades também, que nós sabemos que, né, que precisam dessas revitalizações, e também a reduzir o abandono dos prédios na cidade? Porque nós sabemos que nós temos muitos prédios que estão desocupados, né, que estão em desuso mesmo. Sim. O retrofit, ele vem num lugar, a partir da perspectiva do urbanismo, muito interessante, porque, ele vai desde o básico ali, que é incentivar o uso de um prédio que não estaria sendo utilizado, né? Então, ali vem do comecinho da história, da gente garantir mais vitalidade, garantir mais gente ocupando os espaços. Os centros foram, ao longo do tempo, sendo esvaziados em termos de moradia, ficaram áreas extremamente comerciais, o que gera um problema de segurança noturno, porque não tem ninguém usando aquele espaço de noite. Então, é importante incentivar, especialmente a habitação no centro da cidade, no sentido de garantir essa vitalidade o tempo todo. E também, vem de um lugar, o retrofit, ele traz uma questão prática para a vida das pessoas, né? Porque a gente tem demandas da vida moderna que são muito mais ágeis e que demandam uma agilidade do nosso entorno que, muitas vezes, infraestruturas antigas não são capazes de fornecer. Então, quando você faz o retrofit, quando você ajusta a capacidade construtiva daquele espaço, você também viabiliza que ele seja ocupado por mais pessoas. E em termos gerais, eu acho que o retrofit ele é muito interessante porque ele traz uma possibilidade de uso para pessoas que talvez não tivessem esse acesso, porque é muito mais barato você reformar do que você construir. Então, você traz uma possibilidade de alguém que talvez não conseguisse morar no centro, que gostaria de morar no centro, poderia morar no centro, teria sua vida muito facilitada se morasse no centro, mas às vezes não consegue por causa do valor da terra. Quando você fala em retrofit, você pode muitas vezes diminuir o valor desse imóvel, se ele for um imóvel mais antigo. E aí tem um outro fator, que é o fator urbanístico puro e simples mesmo. Que hoje a gente tem regras urbanísticas que, se fosse construir um prédio novo no centro, ele teria que seguir regras muito específicas e que muitas vezes não eram regras que existiam no passado. Então, você preservar um prédio antigo, você também garante alguns parâmetros urbanísticos mais vantajosos que hoje, se você fosse construir aquele prédio do zero, você não teria. Acho que um exemplo eu vou te dar um exemplo muito simples, que foi feito há muitos anos atrás, na época que acho que a palavra retrofit nem existia, mas o caso do Shopping Curitiba, por exemplo, ou do Shopping Miller. O Shopping Curitiba poderia ser entendido como um retrofit do passado, porque o Shopping Curitiba... Uma fachada, né, histórica. Isso, o Shopping Curitiba ele era um quartel, que, inclusive, justamente por ser um quartel, por ser uma estrutura militar, ele vai até o alinhamento predial. O que é o alinhamento predial? É o fim ali da quadra, né? O prédio, vocês podem ver, o prédio começa no momento que a calçada termina. Então, naquela época, por ser uma edificação militar, naquela época, ele ia até o finzinho. Então, aquela quadra, ela é hiperconstruída, porque o prédio vai até o finzinho. E aí, fizeram o shopping dentro, retrofitaram o interior do prédio, ele é usado para um fim comercial hoje, mas a sua fachada foi mantida no sentido de manteve o caráter histórico da fachada, né? A imagem da cidade foi preservada e, ao mesmo tempo, em termos de investimento construtivo, você consegue usar mais daquela terra. Se fosse colocado no chão, por exemplo, e feito de novo, provavelmente ia ter que respeitar mais recuo, iam ter novas regras vinculadas à modernidade. Então, quando você fala de retrofit, você também é uma questão de você diversificar suas oportunidades de uso da cidade. Você preserva a história, você garante a preservação da paisagem, né? Não só do patrimônio histórico, mas a paisagem da cidade, como Curitiba foi e do que Curitiba será. E também, ao mesmo tempo, você tem vantagens construtivas, porque você permite acesso a padrões e métodos construtivos que não seriam utilizados de outra maneira.
Pode falar, Não, vereadora. só pegando uma deixa, que é tão gostoso do podcast, Aham. essa troca, né? Um Sim. bate-papo, algo bastante leve e que a gente vai se complementando aí nas ideias e nas informações. A vereadora muito bem colocou a questão do shopping, que era um quartel, o Shopping Curitiba, e justamente o retrofit lá atrás, há muitos anos atrás, na Europa e nos Estados Unidos, onde se começou a prática do retrofit em edifícios antigos e muitas fábricas, né? Que realmente já estavam depredadas, a construção e visando preservar a paisagem urbana, realmente essa prática de proceder o retrofit para realmente preservar. Então veio lá atrás realmente na Europa e nos Estados Unidos essa prática, a gente vê muito na Alemanha, na Inglaterra, né? Preservação da arquitetura industrial. Essa pegada bem industrial de fábricas e nesse sentido aí para realmente preservar e entregar na nossa contemporaneidade a história do local, né? Fica até um incentivo para o próprio Rebouças, né? A gente tem o caso do Rebouças aqui, Que tem que é um vários, bairro vários majoritariamente prédios abandonados, né? Isso, e é um bairro que era industrial, Uhum. porque lá em 1800 antigamente ele era um bairro periférico de Curitiba, as indústrias do mate eram posicionadas ali, por isso que a gente tem grandes quadras e tal, mas também a indústria do mate é a história do Paraná. Como é que você vai colocar essas indústrias no chão, né? Então, a gente teve casos aí que algumas dessas indústrias, infelizmente, foram colocadas no chão, mas a gente tem ainda exemplares que estão lá. Sim. E que você também não vai conseguir colocar uma nova indústria do mate naquela área e não tem outra indústria que não geraria um incômodo muito grande ao entorno. Então, qual que seria a oportunidade? A gente reutilizar aquilo e pensar em novos usos até muitas vezes criativos. Esse exemplo que a vereadora Rafaela colocou é muito interessante. Tem algumas cidades do interior da Inglaterra que foi onde surgiu a Revolução Industrial, que hoje não podem destruir o seu caráter dessa arquitetura industrial, justamente por essa ideia da paisagem urbana, mas ao mesmo tempo, o que elas vão fazer com aquelas grandes quadras? Então, hoje, muitas vezes, eu fui em uma fábrica que foi transformada em igreja, eu fui em uma fábrica que foi transformada em museu, em café. Então, isso é muito legal, porque também isso ativa uma certa curiosidade da cidade, né? Pô, que legal você entrar num café que era uma fábrica e você tem uma outra experiência. Espaços de coworking, por exemplo, Sim. né? Poderiam ser utilizados nessas grandes quadras ali do Rebouças, né? Exato. Talvez seja uma ideia legal. Agora, voltando lá no VT que a gente exibiu aqui, teve uma pessoa que respondeu que ela seria favorável ao retrofit se fosse destinado para moradias populares, né? E aí eu tenho até uma pergunta bem hipotética. Tem muitas pessoas que elas pensam, por que investir em uma obra de grande porte em um prédio abandonado e não redirecionar o investimento para a construção de novas moradias em bairros mais vulneráveis? Com base nisso, eu queria perguntar para vocês, é possível que o retrofit faça parte dessa política habitacional? Eu entendo que sim. Eu acho que a grande vantagem é justamente você pensar que esses prédios antigos eles estão localizados justamente em áreas mais infraestruturadas. Então, às vezes, você talvez perca um pouco em termos de quantidade, né, de número de unidades habitacionais. Talvez se você fosse fazer num lugar novo, você conseguisse construir mais densidade. Mas, ao mesmo tempo, fazer no centro tem a grande vantagem que você está oferecendo para aquela família a oportunidade de estar do lado de toda a infraestrutura pública. Então, eu acho que o retrofit ele pode ser usado como um mecanismo de ajudar, né, a questão da mitigação do problema habitacional de Curitiba a partir de lógicas muito estratégicas. Quais são as famílias mais estratégicas que poderiam entrar numa fila da Coab vinculada ao retrofit? Então, eu acho que é um modelo da gente pensar numa resolução da problemática da moradia, que é uma problemática hiper ampla, que não vai ser resolvida com uma solução só, mas ser uma das soluções que pode auxiliar, especialmente nessa questão da proximidade com a infraestrutura do centro, né? Até porque, né, vereadora Sim. Rafaela, muitas pessoas que moram nesses bairros vulneráveis, que estão na ponta, na borda da cidade, essas pessoas vêm morar aqui, vêm trabalhar no centro, né? Sim, a gente tem aí grande parte dos trabalhadores, de pessoas
né, que estão na nossa Curitiba, não só na área central, né, mas claro que a gente tem se debruçado muito por essa questão do programa do Curitiba Volta ao Centro, que é essa visão realmente, né, são políticas que a gente tem que enfrentar para fomentar, inclusive isso já foi sancionado, então o executivo, que é realmente quem executa, aqui a gente propõe, né, projetos, mas quem vai de fato implementá-los, nós iremos com toda certeza fiscalizar, como o fazemos em relação a todas as ações, mas é o Poder Executivo e ele deixa aqui muito bem estampado no capítulo 2 desse projeto de lei que foi objeto que já é lei, né, que foi da mensagem 83, mas já foi sancionado pelo prefeito, a questão dos instrumentos urbanísticos aplicáveis. E ali na seção 1, quando ele trata de retrofit e edificações, ele muito bem pontua em seu artigo 6º do texto legal que o retrofit de edificações tem, dentre os objetivos elencados ali nos diversos incisos, ampliar a oferta de habitação a preço acessível. Então, não é algo luxuoso, Laís, algo que você está pegando uma fatia, né, privilegiada da sociedade, mas não, com preços acessíveis, algo que vai fomentar a habitação, porque um centro fantasma, um centro não ocupado, ele é preocupante, ele vai contra o desenvolvimento total da cidade, dos 75 bairros, não só, né, dos demais 74 para além do centro, mas reflete invariavelmente na cidade de modo geral. Então é importante que haja uma ocupação boa de pessoas que ali vão residir, vão consumir, e isso gera também aumento do comércio local, né, com instalações de comércios de diversas áreas, do ramo gastronômico, prestadores de serviços, e assim dando a pujança necessária para desenvolvimento local da cidade. Então é de suma importância que isso seja feito, tornar as edificações energeticamente também mais eficientes, mais seguras, mais sustentáveis, mais inclusivas, toda essa pauta do dever que nós temos que seguir, né, quando a gente trata de políticas públicas visando o bom desenvolvimento da nossa cidade. Quer complementar, Laís? Não, eu acho que eu tô 100% de acordo, assim, estamos 100% alinhadas. Eu acho que existe essa questão, né, uma coisa alimenta a outra, porque muitas vezes esses prédios mais antigos, essas construções mais antigas, elas estão, sim, nos bairros centrais da cidade, que são também bairros mais antigos, mas é um efeito cascata, né, um efeito dominó. Se você consegue garantir a ocupação plena e diversa destes imóveis, porque acho que a ideia do retrofit também é essa, você conseguir garantir diversidade de uso, né, você vai usar algumas coisas para habitação, algumas coisas para uso temporário, que vai ter uma flexibilidade maior, vai usar para comércio, vai usar para serviços, vai usar, enfim, atividades afins, mas a ideia é que você também desafoga outras demandas de outros bairros. Então, muitas vezes alguém pode dizer, não, mas vocês estão pensando só no centro. Não, a questão é que se você investe no centro e garante que a matriz da cidade mesmo, né? Não é à toa que o nome da regional central é regional matriz, né? A regional central da cidade, a regional matriz da cidade, ela irradie para as outras regionais as suas vantagens e não irradie os seus problemas, né? Então, a gente consegue fazer um equilíbrio mais justo de todo o processo urbanístico de Curitiba. Agora a gente vai voltar ao nosso bate-papo para dentro da Câmara Municipal. O que a Câmara tem feito para fomentar o desenvolvimento do retrofit e, ao mesmo tempo, ajudar nessa revitalização do centro da cidade, né? Porque é igual como a Laís acabou de falar aqui, né? A cidade começou no centro e aí ela foi expandindo para fora. Então, a gente tem um problema mais crônico, né, desses imóveis que estão desocupados aqui na região central. Para a vereadora Rafaela, você acha que o retrofit precisa de uma política própria ou ele pode ser integrado às políticas urbanas já existentes, inclusive já previsto nessa legislação mais recente aprovada aqui pela Câmara? Não necessariamente algo próprio, mas sim específico. Dentro do que já existe, você tratar as especificidades da matéria. Isso é de suma importância. Então, para que avancemos aí, até citando o sábio filósofo Aristóteles, a gente tem que tratar os desiguais de modo desigual na medida da sua desigualdade, né? Então, se são questões distintas, a questão do retrofit, um imóvel que vai ser todo repensado, né? Feito todo o seu ajuste para que tenha funcionabilidade, com segurança, ele tem que ter os seus incentivos, a sua normativa específica. Então, dentro do arcabouço que hoje a gente já tem, nós tratarmos com muita especificidade, né, pensando nas peculiaridades, nas particularidades da matéria, para que promova esse fazer.
né, para que a gente estimule aquele que vai enfrentar esse desafio, que vai fomentar essa prática, ele precisa desse estímulo e desse apoio por parte do poder público. E aí, quando a gente fala poder público, a gente, né, engloba, logicamente, o nosso legislativo, assim como o executivo, com todas essas políticas públicas de subvenção, de incentivos fiscais, de cuidado para além do espaço urbano, zeladoria urbana. Não adianta também você só conceder incentivos se não tem uma boa iluminação pública que vai trazer segurança local. A prestação do serviço A público, prestação né? em todas as áreas, né? Então, a política pública, elas são intersetoriais. A gente precisa de uma ação social que trate as pessoas com dignidade, né? Que você aborde, que você dê oportunidades, que você reerga o ser humano. Eu falo que o ser humano é a política pública mais sensível, é quando a gente lida com o ser humano, porque você executar, realizar a edificação de um CRAS, de um CREA, de um armazém da família, de um restaurante popular, né? Você licita, você executa a obra, promove a entrega dentro da legalidade, da normativa vigente. Agora, lidar com gente é muito mais sensível e precisa, né, desse olhar humano, dessa sensibilidade. E, para além disso, do ser humano, todas as ações atinentes ao bem cuidar da cidade, com uma via pública bem cuidada, com a calçada devidamente passível de ser, das pessoas transitarem com segurança, bem iluminada, com poda, com limpeza pública, tudo isso que vai fomentar, porque se ele só tiver um incentivo fiscal, mas se o meio social tiver um caos, ele não vai enfrentar isso, Pedrita, ele vai para os bairros, pode ter certeza. A Laís até estava comentando no início do nosso podcast que hoje, até um fenômeno que pós-pandemia potencializou sobremaneira, é a questão que cada regional hoje, seja Tatuquara, Santa Felicidade, Boa Vista, SIC, tem seu centro urbano, né? Você vai para o Boqueirão, você compra tudo. Não existe mais aquela prática que antigamente existia de ir ao centro para comprar um tecido. E não existiam shoppings como nós temos hoje. Eu mesma moro ali numa região do Novo Mundo, em que se eu voltar uma quadra atrás da minha casa, ali na Avenida Brasília, tem tudo. Claro. Entre o Xaxim e o Portão, né? Sim, Eu consigo o acessar comércio e o praticamente serviço tudo ali, nos sim. bairros, né, nas 10 regionais, cada regional tem seu centro, né, comercial, você consegue centro financeiro próprio, então você, né, vai num banco, vai num mercado, açougue, aviário, enfim, você faz tudo o que você precisa fazer, então realmente tem que incentivar e com todas essas políticas públicas, não só incentivo fiscal, subvenção, mas no bem fazer e cuidar da cidade em todas as áreas. Laís, como arquiteta, você acha que é preciso uma regulamentação específica do retrofit, né? A mesma pergunta que eu fiz para a vereadora Rafaela. Vem aí também o plano diretor, né? Que eu já estou antecipando aqui, vou dar um spoiler. Nós vamos tratar especificamente do plano diretor aqui no CMC Podcasts, num futuro bem breve, na verdade. Então, eu queria saber de você. Você acha que precisa de uma legislação específica ou não? Ou vamos aguardar o plano diretor? Não, eu acho que a gente tem que ter um arcabouço legal que viabilize, né? Eu acho que a gente precisa rever as questões principais das legislações mais amplas, digamos assim, né? Código de obras, em alguns pontos o zoneamento, agora eventualmente o plano diretor. A gente precisa olhar para garantir que esse arcabouço legal ele viabilize ideias criativas e também não crie obstáculos, né? Garanta que as coisas não fiquem travadas. Eu acho que o grande objetivo da legislação urbanística e o grande entendimento dos urbanistas como um todo é a gente tirar travas da legislação urbanística. Lógico, a gente tem que colocar regras, mas a gente está voltando de um entendimento bastante antigo de que tinha que ter tudo muito, 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 muito minucioso naquela leizona, né? Hoje a gente tem um entendimento de que até certo ponto nós vamos nas leis matrizes, assim, digamos, né? Essas leis maiores, zoneamento, código de obras e tal. Aí depois a gente avança para algumas leis complementares, como foi o caso dessa legislação que a vereadora Rafaela mencionou, que nós votamos no final do ano passado com relação à revitalização do centro, que já mencionou a questão do retrofit. Acho que algumas especificidades terão que ser reguladas em termos de decretos de lei e tal, no sentido, decretos do executivo, no sentido de definir
definir algumas coisas mais minuciosas para que seja possível que as secretarias afins, né, especialmente a Secretaria de Urbanismo, regule ali o que pode e o que não pode, emita os alvarás e tudo mais. É aquela regulamentação que precisa mudar às vezes, né? Vai Isso. acompanhando a evolução. E que não das pode ser tão coisas. burocrática para ser trocada, né? Mas eu acho que, assim, é importante, é essencial que a gente olhe para essas leis que vão dar esse arcabouço legal. Então, por isso que é muito importante, isso também está previsto no plano diretor, a gente ter uma lei complementar que endereche essa questão do retrofit de uma maneira bastante clara, então, e maneiras de incentivar, né? Você comentou que teve o episódio anterior que vocês trouxeram aqui, inclusive, o secretário de Finanças. É uma matéria de finanças, não é somente uma matéria de urbanismo, justamente porque os incentivos fiscais, eles também são essenciais para garantir que vale a pena, né, para quem for executar essas reformas, que o faça. Então, tem que valer a pena fazer a reforma ao invés de fazer uma construção do zero, por exemplo. Então, o meu entendimento é que a legislação ela precisa ser desburocratizada para viabilizar os processos, mas também que não fique terra sem lei, né? Tem que ter uma regra, até porque para dar segurança jurídica para quem está fazendo, conseguir fazer com segurança de que está tudo certinho. E como Câmara Municipal, temos aí alguns projetos que estão tramitando na área, ou que vocês, como membros da Comissão de Urbanismo, pretendem apresentar para fomentar ainda mais, né, o retrofit e projetos que estejam associados a esse assunto? Eu acho que a questão dos polos, que a gente tem discutido com bastante frequência aqui, né? Eu acho que isso vai ser uma questão que vai ser regulamentada também dentro da lei do plano diretor, mas eu acho que os polos, eles podem ser mais bem utilizados. Os polos no sentido, né, polos temáticos, assim, sim. certa região de certo zoneamento pode incentivar tal coisa. Eu acho que isso seria uma frente de trabalho bem interessante aqui na Câmara Municipal, que a gente poderia fazer um trabalho coletivo, né, de mapeamento dessas áreas, em que a gente pudesse, não necessariamente um polo de retrofit, né, mas um polo de preservação histórica e onde o retrofit pudesse ser uma estratégia bem utilizada. A gente tem outras matérias que a gente já discutiu, né, na Comissão de Urbanismo, de incentivos também, ainda muitas delas em debate, porque mundialmente falando, isso é uma questão que não existe ainda uma fórmula perfeita, né? Então, as cidades, elas estão tentando entender ainda o efeito das coisas. E quando a gente fala de urbanismo, a gente vota uma coisa hoje, a influência disso vai ser 10 anos, né? Então, assim, é mais difícil você mapear os impactos de cada decisão legislativa. O resultado é mais a longo prazo, né? Exato. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? É uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Então, eu acho que a Câmara Municipal tá nessa página, mas acho que o grande asterisco nosso, assim, esse ano é realmente a revisão da lei do plano diretor, porque isso vai ter um impacto direto nesse processo, especialmente no processo de uso da nossa cidade, especialmente essa questão também do retrofit. Vereadora Rafaela. Exatamente, como a vereadora aduziu, a gente já tem tratado, se debruçado com veemência no colegiado, na Comissão de Urbanismo, sobre essas questões de estruturação da cidade, os eixos, né, como que a cidade pretende crescer, a gente costuma e se desenvolver, a gente costuma dizer que o plano diretor, ele não é para apenas daqui 10 anos, mas pensando numa Curitiba para 2050, então, isso o IPUC é a nossa bússola, né, Laís? O IPUC completou 60 anos recentemente, ano passado, então, o plano diretor, ele é fundamental e, invariavelmente, a gente, nesse trabalho, a partir do momento que o executivo encaminhar o projeto de lei para esta casa, nós também contribuirmos com isso, porque quem realmente escuta a população está na ponta, ouvindo os anseios, as demandas, como as pessoas pretendem e querem contribuir para o desenvolvimento da cidade, para o seu crescimento organizado, né, que seja, como eu aqui já mencionei, muito sustentável, muito inclusivo, muito planejado, que propicie desenvolvimento, segurança para as pessoas, que é algo que também somos cobrados demais, que é isso que a população quer, que é uma cidade bem planejada, segura, acolhedora, inclusiva. Então, a gente vai continuar esse trabalho quando do plano diretor, a gente já está, obviamente, acompanhando isso por todas as oficinas comunitárias, todas as audiências públicas, ouvindo a comunidade, mas lógico que o papel fundamental da Câmara com o projeto aqui, realmente agregar esse texto que está sendo muito bem elaborado, pensado
com um amplo e vasto diálogo, fomentado em especial pelo IPUC, mas com diversas secretarias, porque, como já dito aqui, a matéria ela é intersetorial, política pública trata de várias frentes, então você tem que ouvir, como aqui também faremos, né, Laís, a comissão da pessoa com deficiência, a comissão do meio ambiente, não só o urbanismo, lógico que dos demais colegiados, comissão de segurança pública, cultura, educação, enfim, porque todos têm para somar, todos têm para contribuir e a gente vai avançar, se Deus quiser, bastante para que tenhamos uma cidade cada vez melhor, mais acolhedora, né, e um ambiente feliz aí para nossa população, é isso que a gente trabalha tanto e deseja. Bom, deu para perceber que elas estão entendendo bastante do assunto e se desse, como eu sempre falo aqui, a gente poderia falar, muito mais sobre retrofit e sobre outros assuntos que estão correlacionados. Mas eu preciso encerrar o episódio, né? Eu acredito que você que nos acompanhou até agora conseguiu entender melhor sobre essas políticas públicas para a revitalização com quem está aqui à frente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. Então eu quero abrir um espaço agora para que as vereadoras se despeçam e aí eu já quero orientar. Laís, quando você for se despedir, já fale o seu @, do Instagram, para que o pessoal possa seguir e acompanhar o seu mandato. E a vereadora Rafaela Lupion, por favor, faça o mesmo, começando pela Laís. Certo, vou olhar direto para a câmera aqui e falar, gente, convido vocês oficialmente, né, a acompanhar conosco a revisão do plano diretor aqui na Câmara Municipal. Os processos conduzidos pelo Executivo já estão em finalização e assim que terminarem, vai vir como um projeto de lei para cá. Então, a gente vai falar muito de retrofit, a gente vai falar de todas essas demandas e essas novidades urbanísticas para Curitiba no futuro. Então, já falo meu Instagram aqui, é Leão Laís, o sobrenome primeiro, Laís com S, e a gente discute muito por lá também essas questões de urbanismo novamente, né? Sou arquiteta urbanista, acho que esse é a minha paixão, meu mote. Então, é um debate que a gente sempre está fazendo e convido vocês a conversar conosco por lá também. Vereadora Rafaela? Obrigada, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a boa troca de informações, conhecimento e esclarecimento para você que tanto ama também Curitiba e quer somar conosco, produzir, trabalhar e trazer boas ideias para essa construção coletiva, que tem que ser coletiva e muito democrática. Então, aqui esta casa é a Casa do Povo, sempre todos muito bem-vindos, acompanhem as nossas sessões, as reuniões da Comissão de Urbanismo, contribuam com a gente, cada um que está na ponta sabe a sua realidade, sabe o que precisa para que hajam melhorias, tragam essas informações para a gente porque são fundamentais. A gente tem que trabalhar com base no que vocês consideram que é importante e para que possamos construir juntos, todos nós, os 38 vereadores, mais poder executivo, possamos fazer algo sempre melhor por Curitiba, por todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, um tema que é encantador, que pensa sempre no bem desenvolver a nossa cidade e eu me coloco à disposição de todos e de cada um. Sou Rafaela Lupion, vereadora de Curitiba e o meu Instagram para você acompanhar o nosso dia a dia é @Rafaela Lupion. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e a cada um e a nossa Curitiba. Obrigada, Pedrita, e a todos dessa casa. Obrigada, Laís, também pela Rafa. contribuição aí. Obrigada, eu sempre gosto de uma mesa formada só por mulheres, porque parece que a gente consegue se entender, né? Não que os homens não entendam, mas é sempre bom porque flui bastante aqui. Bom, gente, esse foi o segundo episódio da segunda temporada do programa Curitiba Craft, que é inspirado nos trabalhos da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação aqui da Câmara de Curitiba. Gostou do episódio? Quer comentar? Precisa seguir o nosso canal aqui para poder fazer os comentários, tá bom? E se você curtiu bastante, compartilhe para quem adora esse tipo de tema, porque a informação é sempre necessária. Eu espero você no próximo programa do CMC Podcasts. Até mais!